Tem silêncio que dura pouco e tem silêncio que parece que nunca vai terminar. Mas existe um tipo especialmente difícil de lidar, que é aquele que deixa uma pergunta no ar, ou até várias. Porque quando alguém não diz o que aconteceu, a nossa cabeça começa a trabalhar por conta própria. A gente tenta entender o que mudou, procura sinais, revisita conversas, lembra de coisas que talvez tenham passado até despercebidas. E quando percebe, já está tentando completar uma história que o outro deixou pela metade. Eu sou a Cassie e aqui é um espaço para a gente pensar sobre a vida, as mudanças e tudo que ecoa além da rotina. O silêncio pode ser uma ausência na realidade, mas uma presença enorme na nossa imaginação. Eu digo isso porque quando falta uma resposta, é impressionante como a nossa cabeça não costuma gostar muito de deixar espaços vazios. Ela começa a preencher, cria hipóteses, inventa mil possibilidades. E como eu falei, né, revisita conversas antigas, procura uma frase que possa explicar alguma coisa. E quando a gente percebe, já está tentando entender uma história da qual a gente só conhece uma parte. É aquela situação maravilhosa da vida adulta, né? Ninguém terminou oficialmente, ninguém explicou direito, ninguém sabe exatamente o momento que aquilo acabou, mas acabou. E é justamente aí que algumas relações continuam existindo por muito mais tempo dentro da gente do que existiram na vida real. Eu já vivi uma situação assim. Ok, vamos lá, vamos criar um pouco mais de intimidade aqui nesse canal. Então, eu conheci um rapaz há alguns bons anos e de cara a conexão já foi muito boa, mas ele morava muito longe de mim. Era uma distância bem considerável. Depois que ele foi embora, a gente começou a se falar assim esporadicamente, foram se passando os anos, né? E eram mensagens assim, sem expectativa, sem cobranças, até que quando estava prestes a completar 10 anos, que a gente se viu pela primeira vez, a gente voltou a se falar mais intensamente. E aquele momento parece que reacendeu uma chama, sabe? Era todo dia, trocas e mais trocas de mensagens. A empolgação foi tanta que a gente resolveu se encontrar pessoalmente, novamente. E assim, parecia que o tempo nem tinha passado pra gente. Ao vivo foi tudo lindo e maravilhoso, eu diria até mágico. Depois desse reencontro, a gente continuou se comunicando à distância. E por um período, pareceu que aquela história poderia ter uma continuidade. Só que o tempo foi passando e chegou uma hora que ficou claro, sabe? O sentimento existia, mas a relação não estava encontrando uma forma concreta de acontecer. E isso começou a me incomodar, porque eu já conhecia o desgaste de relações que vivem de expectativas, de espera, de quando der a gente se encontra ou quando for possível a gente conversa. Então, quando eu percebi isso, eu falei com ele sobre o assunto. Eu queria entender para onde essas coisas estavam caminhando e também quais eram os planos dele para a gente se ver novamente. Contando aqui muito resumidamente para vocês, ele disse basicamente que me explicaria calmamente o que estava se passando com ele. Essa palavra calmamente ficou na minha mente. Até rimou agora. Mas é que realmente a explicação nunca veio. Foi aí então que eu também senti que eu precisava me afastar. E assim eu fiz. E aos poucos ele foi se afastando também. Foi assim. Não teve uma grande explosão, uma cena final digna de filme. Aliás, o encontro ao vivo, sim, foi digno de comédia romântica. Mas depois disso, a comunicação foi diminuindo até desaparecer. Por questões minhas, que eu sei quais foram, e dele, que até hoje eu não sei. E olhando hoje, eu fiquei pensando, como que pode duas pessoas gostarem tanto uma da outra e ainda assim participarem juntas do desaparecimento de uma relação? É uma coisa meio ingrata isso, né? Porque quando existe um vilão claro, pelo menos a gente sabe onde colocar a raiva. Porque ninguém fez uma grande coisa imperdoável, mas a história simplesmente não conseguiu continuar. E aí fica muito mais difícil para a gente organizar isso dentro da cabeça. E é por isso que algumas histórias demoram tanto para sair da gente. Porque não basta só aceitar que acabou. Por dentro fica aquela vontade de entender o que foi que aconteceu, em que momento mudou. Foi alguma coisa que eu fiz? Foi alguma coisa que ele sentiu? Ou a pessoa perdeu o interesse? Teve algum medo, algum trauma vivido por ele antes? Aconteceu alguma coisa que eu nunca soube? São várias perguntas que vêm na mente. E aí começa uma espécie de investigação particular descontrolada. A pessoa que ficou em silêncio não precisa fazer
absolutamente nada. A gente vai lá, faz tudo e trabalha pelos dois. A gente lembra de uma coisa que a pessoa falou, lembra de um gesto que ela fez, muda o significado da situação, pensa que poderia ter sido diferente e pronto. Constrói uma explicação provisória, só que essa explicação tem um problema. Ela pode ficar muito convincente. Você pensa tanto numa possibilidade que depois de algum tempo parece que sabe, que virou verdade. Mas não sabe, né? Você só apenas imaginou. Isso faz uma grande diferença na vida, porque a nossa cabeça não gosta de coisas inacabadas. Ela quer encontrar uma lógica, quer juntar peças, quer chegar naquele momento em que tudo finalmente faz sentido. Só que a vida, meus caros, infelizmente não tem a obrigação de fechar todas as histórias direitinho pra gente como a gente quer, né? Pois é, algumas pessoas vão explicar o que aconteceu, outras não. Algumas vão pedir desculpas, outras vão desaparecer. Algumas vão dizer exatamente por que mudaram. Vão ser curtas e grossas. Outras nem saberão explicar para si mesmas. E tem uma coisa meio irritante nisso. A importância que determinada história teve para nós não garante que ela vai terminar de uma maneira proporcional. Porque às vezes uma relação foi enorme para uma pessoa, mas termina de um jeito pequeno, quase banal, sem uma grande conversa, sem uma explicação à altura do que foi vivido. Simplesmente para. E é justamente isso que pode ser tão difícil de aceitar. A gente espera que o tamanho do que sentiu determine o tamanho do encerramento. Só que as coisas não funcionam assim. Uma história pode ter sido muito importante e ainda assim terminar sem grandes explicações. Cada vez mais as pessoas estão ocupadas com tantas outras coisas que às vezes esquecem de se relacionar. Vão levando a vida com a barriga, pensam em conversar, mas deixam para depois. Ou acham que o outro já sabe, ou ficam com preguiça, ou por medo preferem não mexer no que já está funcionando mais ou menos. E pronto, aí a relação vai ficando ali, naquela espécie de limbo emocional, até que um dia alguém percebe que aquilo que existia já não existe mais da mesma maneira. Isso acontece também fora dos relacionamentos amorosos. Tem amizade que vai perdendo a intimidade, sem que ninguém consiga apontar o dia em que isso aconteceu. Agora vamos para uma parte mais delicada e que muita gente já passou na vida, infelizmente. Tem pai que vai embora e nunca dá satisfação nenhuma do motivo. Some fisicamente da rotina, sem carta, sem visita, sem explicação nenhuma para os filhos que ficaram. Aliás, preciso fazer um episódio só sobre esse assunto. E aí quem fica pode passar muito tempo tentando entender o motivo, principalmente quando essa ausência começou cedo demais. Uma criança, por exemplo, não tem repertório para pensar: será que essa pessoa tem limitações emocionais? Não sabe sustentar vínculos ou está fazendo a escolha que diz respeito a ela? Ela simplesmente pensa na ausência. E existe até um conceito na psicologia que ajuda a gente a pensar sobre isso: a chamada perda ambígua, desenvolvida pela pesquisadora Pauline Boss. Ela estudou situações em que alguém está fisicamente ausente, mas continua ocupando um espaço psicológico enorme na vida de quem ficou. A pessoa pode até ter saído da rotina, da casa, da convivência, mas não necessariamente sai da cabeça, nem das perguntas, nem da história de quem ficou. Então a criança pode simplesmente pensar: por que ele não quis ficar? E olha aí o tamanho do problema. Uma escolha feita por um adulto pode acabar sendo interpretada por uma criança como uma avaliação sobre o próprio valor. Ela pensa: se ele não quis ficar comigo, talvez eu não seja importante. E isso é uma conclusão muito dolorosa, mas também muito humana. E não acontece só na infância, hein? Adultos também fazem isso. A pessoa desaparece e a gente imediatamente começa a procurar dentro de nós o motivo. E geralmente é pro lado ruim da coisa. Aí a gente pensa: será que eu falei demais? Ou fui pouco interessante? Ou será que eu cobrei demais? Ou será que eu fui insuficiente para a pessoa? Eu reparo que quem mais faz esse tipo de pergunta somos nós, mulheres. Mesmo sendo uma diferença pequena, em média a gente tende a ruminar mais, a martelar mais a mesma cena várias vezes, tentando achar ali dentro a peça que falta. E viajando mais aqui para uma leitura histórica, é meio irônico pensar nisso, né? Porque fomos, por gerações, as que mais precisaram esconder o que sentiam, por até questões de sobrevivência. Quem sabe seja por isso que a gente também seja a que mais tenta decifrar o silêncio alheio.
como se ainda estivesse tentando resolver sozinha um problema que nunca foi só nosso. Só que às vezes a resposta está completamente fora da gente. E esse é um dos problemas de tentar preencher sozinho aquilo que o outro deixou em branco. Podemos acabar colocando a culpa no lugar errado. Aliás, se você quiser aprofundar um pouco mais essa questão da culpa, eu falei bastante sobre isso no episódio 2. Depois você pode voltar lá e assistir, porque esse assunto rende muito mais do que parece. E indo mais fundo, tem um tipo de silêncio diferente. Ele é mais estranho esse. É a situação em que a pessoa continua na sua vida. Você conversa, convive, troca mensagens, às vezes até ri junto. Só que alguma coisa mudou. A vontade de contar as coisas diminuiu, a intimidade ficou menor, a curiosidade sobre a vida do outro foi desaparecendo e ninguém necessariamente decidiu isso. A relação simplesmente foi ficando diferente. Esse tipo de afastamento tem uma particularidade. Ali não existe uma despedida para marcar o momento. A pessoa continua fisicamente presente, mas já não está emocionalmente no mesmo lugar. E eu acho que isso acontece muito mais do que a gente percebe. Tem gente que mora com alguém e se sente completamente sozinho. E tem gente que mora a milhares de quilômetros de distância de uma pessoa e ainda sente aquela presença de uma maneira muito viva. Distância física e distância emocional não são a mesma coisa. A gente sabe disso na teoria, mas na prática, às vezes demora para a gente perceber. E é bem por isso que o silêncio carrega tantos significados diferentes. Pode ser por abandono, proteção, cansaço, falta de interesse, pode ser simplesmente incapacidade de conversar, ou ser até uma escolha consciente de não continuar. E pode também ser até uma coisa que a própria pessoa ainda não sabe explicar. Por isso que eu acho que é perigoso transformar todo o silêncio em uma espécie de enigma que precisamos solucionar. Às vezes a gente não vai saber, e isso não significa que a experiência não tenha sido real. Eu precisei aprender um pouco disso naquela história que eu contei no início do vídeo. Por um tempo eu fiquei muito interessada em entender o que tinha acontecido do outro lado. E ainda existe uma parte de mim que teria essa curiosidade de saber, mas hoje existe uma diferença. Eu posso ter curiosidade sem transformar essa curiosidade em espera. Posso continuar gostando de alguém sem precisar transformar esse sentimento numa decisão. Posso pensar em como uma história poderia ter sido sem precisar acreditar que ela ainda deveria acontecer. E isso muda bastante as coisas. Porque em algum momento a gente precisa perceber quando a busca por uma resposta está deixando de ser uma tentativa de compreender e está virando uma maneira de continuar dentro daquela história. Você pensa, eu só quero entender. Só que passa um ano, passa outro, e a explicação que não vem continua ocupando um espaço enorme e ecoando. Aí pode ser uma boa hora para se fazer uma pergunta. Eu ainda estou tentando compreender o que aconteceu ou estou esperando que alguém me entregue uma conclusão que eu poderia construir sozinha? Essa pergunta não é muito confortável, mas pode ser justamente por isso que ela seja boa, porque ela devolve uma coisa para nossa mão. A resposta do outro não está sobre o nosso controle. A escolha do outro também não. O que aquela pessoa sentiu, pensou ou decidiu pertence a ela. Mas o que eu faço com aquilo que eu não consigo saber pertence a mim. E essa parte me interessa muito. Porque existe um silêncio que pode ser produzido pelo outro. E existe o silêncio que vem depois, que é justamente quando a gente para de esperar respostas que podem não vir. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Por um bom tempo, eu fiquei presa olhando para o que não tinha acontecido. O próximo reencontro que não se concretizou, a conversa que poderia ter acontecido, a explicação que não veio. Só que aos poucos, outras coisas foram pedindo espaço na minha vida. A autonomia, o trabalho, as escolhas que eram só minhas, independente de qualquer relacionamento. Eu não diria que aquele afastamento me trouxe uma resposta, realmente não trouxe. Mas com o tempo ele acabou deixando espaço para outras perguntas. Eu posso continuar sentindo falta e ainda assim não procurar. Eu posso pensar em como a história poderia ter sido sem transformar essa possibilidade numa promessa. Eu posso, inclusive, ter curiosidade sobre o que aconteceu sem passar o resto da vida tentando descobrir. Aliás, isso aconteceu muito comigo. Tem dias que eu penso, meu Deus, mas o que será que aconteceu? E tem outros que eu simplesmente penso, bom, aconteceu, né? E sigo. Até porque uma coisa não cancela a outra, né? A gente é perfeitamente capaz de carregar sentimentos contraditórios sem precisar resolver todos no mesmo dia.
Pode existir carinho, curiosidade, saudade e, ao mesmo tempo, a compreensão de que aquela história não está acontecendo. Eu acho que a maturidade emocional tem um pouco disso também. Menos obsessão por encontrar uma resposta perfeita para cada coisa e mais capacidade de conviver com algumas perguntas sem deixar que elas ocupem a casa inteira, sabe? Porque tem pergunta que vai embora e tem pergunta que simplesmente muda de lugar. Aquela que um dia era por que essa pessoa fez isso, pode com o tempo virar o que eu faço com o fato de que talvez eu nunca saiba. E essa pergunta me parece muito mais honesta, porque ela não inventa uma explicação, ela reconhece o limite do que a gente sabe. E isso é importante demais, porque às vezes a gente sofre duas vezes. Primeiro pela ausência da pessoa e depois pelas histórias que a gente inventa para explicar a ausência. E olha que coisa mais injusta. A pessoa já foi embora e a nossa imaginação fica ali trabalhando para ela. Talvez a liberdade esteja justamente aí, em interromper esse trabalho. Não precisamos descobrir o que aconteceu para reconhecer que aconteceu alguma coisa. Não precisamos saber exatamente por que alguém se afastou para perceber que a relação deixou de existir da maneira que existia antes. E também não precisamos transformar toda pergunta sem resposta em um mistério que precisa ser solucionado. Algumas coisas vão ficar sem explicação. É frustrante. Sim, eu queria ter tido algumas respostas, claro que eu queria, quem não gostaria? Mas hoje eu consigo olhar para isso de uma maneira diferente. Se um dia vier uma explicação, eu vou ouvir. E se não vier, isso também não impede que eu compreenda o que essa história significou para mim. Porque talvez o ponto final de algumas histórias não seja uma última conversa, seja simplesmente um momento que a pergunta deixa de exigir uma resposta para que a gente consiga seguir vivendo. E aí eu volto para aquilo que me trouxe até aqui. O silêncio pode ser uma ausência na realidade e uma presença enorme na imaginação. Mas a imaginação também pode aprender a parar, pode deixar algumas páginas em branco, pode não saber e continuar. Me conta aqui nos comentários se vocês já viveram histórias parecidas com essa. Relações que trouxeram afastamento e aquele silêncio ensurdecedor. Esse foi mais um Olhar sobre a Vida. Até o próximo. Um beijo.